Oi pessoal, esse aqui vai ser o episódio 2 aqui dessa nossa série de vídeos e nesse vídeo eu quero te contar uma história que aconteceu comigo. Antigamente eu trabalhava em um spa de emagrecimento em uma cidade vizinha à cidade atual que eu tô morando. Eu sou nutricionista, como eu falei no episódio 1, e nesse spa eu trabalhava como nutricionista lá, atendendo pacientes de vários estados do Brasil. Como era um spa de frente para a praia, vinha muitas pessoas querendo emagrecer e também passar um tempo ali, né? Um ambiente mais praiano, meio que de férias. O spa tinha várias opções, sauna, atividade física, etc. E lá nesse spa teve um momento em que tinha uma menina que estava terminando de escrever o TCC dela, ela estava se formando. E lá nesse spa eu tinha uma salinha onde eu trabalhava, né? Essa menina que estava no spa nessa época pediu para poder utilizar a sala. Fora dessa sala tava tendo muito barulho, né? O pessoal ali do spa e tal. Aí ela me pediu para ficar na salinha ali porque tinha menos barulho, era um canto ali mais reservado, e eu, não, pode ficar aí, não tem problema. E ela começou a fazer o trabalho dela lá com o notebook dela, e eu o meu trabalho com o meu notebook, né? E teve um momento que a gente tava conversando sobre religião, e ela tava me falando que ela era evangélica, né? Ela me contou um pouco, né, de como é que funcionava, da história, da religião e tudo. E conversando com essa menina, ela tava me explicando que o dever do evangélico é fazer todas as pessoas virarem evangélicas. Porque só a partir de Jesus Cristo, conhecendo Jesus Cristo, a história de Jesus, louvando a Jesus, você vai chegar até Deus e vai para o céu. Se você não conhecer Jesus, se você não for da doutrina de Cristo, seja evangélica, seja cristã, somente pelo Cristo você vai até o céu. Se você não conhecer Jesus, não conhecer o Cristo, não seguir Cristo, você vai pro inferno. E aí eu fiquei com uma dúvida. E aí eu perguntei pra ela, pois olha, me tira uma dúvida aqui, que eu sempre tive. E a minha dúvida foi a seguinte, vamos supor, isso eu perguntei pra ela, vamos supor que existe uma família que mora na Ásia e a maioria dos asiáticos são budistas, né? É algo comum lá seguir o budismo. Só que se você já estudou o budismo, você vê que tem uma mensagem muito parecida com a de Cristo. O budismo também prega o amor, o respeito ao próximo, a paz, a união, irmandade. Ou seja, quando você pega conceitos cristãos e compara com conceitos budistas, você vê várias semelhanças. E essa família que mora na Ásia e é budista, elas não conhecem Jesus, elas não são evangélicas, não são católicas, mas mesmo sem conhecer Jesus, elas seguem o caminho de Jesus, o caminho de Cristo, que seria o amor, a fraternidade. Essa família é uma família boa, de pessoas boas, que pregam bem, que ajudam, que praticam a caridade, são pessoas boas de um modo geral, fazendo o que Cristo pregava, porque Cristo passou uma mensagem, Jesus passava uma mensagem de você ser bom, fazer o bem, pregar o amor, a paz. Cristo pregava isso. E essa família, seguindo uma doutrina budista, segue o caminho de Cristo. Eles não conhecem Cristo, não seguem a doutrina evangélica nem a doutrina cristã, mas são pessoas boas. E mesmo sem conhecer Jesus, eles estão seguindo o caminho de Jesus, do amor. Só que elas nasceram na Ásia, e na Ásia é mais comum você ser budista e não evangélica e nem cristã. Essa família, só por ela ser budista, não conhecer Cristo, não seguir Cristo, essa família vai pro inferno mesmo assim, mesmo sendo uma família boa, só por não conhecer Jesus, por ter nascido na Ásia e ser uma família budista? E ela me respondeu que sim. Ela falou que na Bíblia diz que só a partir dele, né, só a partir de Jesus, você chega até Deus, você chega até os céus. Então essa família teria que deixar de ser budista, virar evangélico ou católica, ou seja lá qual for, mas seguindo o caminho de Jesus, porque se não fosse dessa forma, eles não iriam para o céu. E eu falei para ela que não faz nenhum sentido, justamente porque essa família, no geral, é uma família boa, ela tem boas ações, né? Elas praticam o bem, elas seguem o caminho de Jesus, mesmo não conhecendo Jesus. Porque se você me diz que uma família boa vai pro inferno só porque não segue Jesus, não sabe quem é Jesus, você tá me dizendo que o mensageiro é mais importante do que a mensagem. E eu não acredito nisso. Eu acredito que Jesus veio até a Terra trazer uma mensagem. Essa mensagem seria para guiar as pessoas para o caminho divino, para o caminho espiritual de Deus. Só que a mensagem é o mais importante. Jesus, sim, foi uma entidade
entidade, um ser de elevada vibração que veio até a Terra para poder nos ajudar, nos guiar, mas da mesma forma que ele veio, tem outros seres que também vieram com a mesma missão, como Buda, como Krishna, outras entidades de outras religiões que pregam a mesma coisa que Jesus: o amor, a paz, o respeito, a prosperidade, a caridade. Então, na minha visão, é uma coisa totalmente sem sentido você dizer que uma família boa, que prega o bem, que faz o bem, a caridade, o amor ao próximo, vai pro inferno simplesmente porque não sabe quem é Jesus. Eu acredito que as ações das pessoas são mais importantes do que quem elas seguem ou para quem elas rezam. As ações em vida, na sociedade, é o que faz toda a diferença. Então eu falei para ela que, na minha visão, não fazia sentido isso. Só que aí eu me deparei com um outro livro que fez muito mais sentido na minha visão. E o nome desse livro é O Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Eu já tinha ouvido falar de espiritismo, já tinha ouvido falar de Allan Kardec, mas nunca tinha lido nada sobre, nunca tinha me aprofundado no assunto. Comecei a ler e fez muito sentido. Ele explica toda a doutrina espírita e explica os ensinamentos dos espíritos. No Livro dos Espíritos, ele fala sobre a questão de existir o astral, que seria uma outra dimensão, onde quando nós morremos, nós não desaparecemos. A nossa consciência simplesmente sai dessa dimensão e vai para uma outra dimensão, que tem vários nomes, mas pode ser chamado de astral, que seria uma dimensão mais elevada, ou umbral, que seria uma dimensão mais baixa, né, de energia pesada, que seria tecnicamente inferno, por exemplo. Então, tem várias nomenclaturas para definir isso, mas no livro ele fala que não existe morte, só existe vida. Tem a questão da reencarnação, a sua centelha divina, o seu ser espiritual que é imortal. Você tem várias identidades ao longo de várias vidas. Os espíritos mais adiantados no caminho, mais elevados, eles conseguem chegar até nós nessa realidade material para nos auxiliar, nos ensinar o caminho, nos mostrar a realidade. E lá no Livro dos Espíritos, ele fala que mais importante do que o mensageiro é a mensagem, e mais importante do que quem você segue é o bem que você faz. Isso é o mais importante de tudo. Como eu até falei mais cedo, não faz sentido para mim pessoas boas que fazem o bem, que pregam o amor, a caridade, que são os preceitos de Jesus, só por não seguirem Jesus, seguirem Buda ou Krishna ou qualquer outra entidade. Eu acredito que todas essas entidades levam para o mesmo caminho, que é Deus, que é puro amor. Qualquer entidade que não pregue amor, prosperidade, caridade, não é Deus, é outra coisa diferente. Qualquer religião que prega ódio, arrogância ou qualquer sentimento negativo, não é Deus. Deus, no geral, é o amor supremo. E tem vários caminhos para você poder chegar até lá. Os evangélicos, os católicos, os budistas, hinduístas, todos eles buscam o mesmo Deus. Só que esse Deus tem vários nomes, tem várias nomenclaturas. Nós, como seres humanos limitados, tentamos limitar Deus dentro de uma caixinha, dando um nome para ele, explicando de determinadas formas, e às vezes nós ficamos tão presos nas nossas caixas de religiões que nós não entendemos que diversas religiões podem ter diversos seres que já estão mais adiantados no caminho da evolução espiritual, que conseguem chegar até nós nessa realidade da terceira dimensão, a realidade mais material, e nos ajudam, nos guiam, nos orientam para a direção correta, no caminho de Deus, do amor, da verdade, da fraternidade. As pessoas, como não têm esse entendimento, acabam criando preconceitos dentro das religiões. Então, a maioria das religiões, o que é que elas pensam? A minha religião está certa, todas as outras estão erradas. Mas hoje em dia eu acredito que quase todas elas estão certas, mas tentam explicar e levar até Deus de formas diferentes. E aquelas religiões que não estão centradas no amor, no respeito, na caridade, na união, não é Deus, é outra coisa diferente. Mas todas que estão centradas nesse princípio de amor, de caridade, todas vão em direção ao mesmo Deus cristão de Jesus, ou ao mesmo Deus de Buda, buscando a iluminação, sair da roda de Sansara, desses ciclos de encarnações que a gente acaba voltando e voltando e voltando para poder se elevar. No Livro dos Espíritos, ele explica que estar encarnado aqui é uma dádiva, porque a gente tem que encarnar para poder evoluir. A gente encarna, cria esse ego, o Bruno, que mora em tal canto, que faz tal coisa, que é tal profissional dessa forma, isso é tudo é o ego, né? Só que esse ego é algo que passa, é passageiro, mas dentro do ego tem uma centelha divina, que é um pedaço de Deus que é imortal, que sempre vai estar vivo. O ego morre, mas a centelha continua, e tem vários egos que a gente vai criando ao longo do tempo. E essas encarnações, esses egos, são necessários para que nós
passamos por algumas provas e dessas provas nós vamos nos elevar ou nos evoluir, dependendo das nossas decisões. Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele não faz a gente evoluir à força. Se quiser evoluir, evolui. Se não quiser, não evolui. O caminho é para evolução. Toda vez que você toma certas atitudes no seu dia que não condizem com Deus, com o amor, com a caridade, você está indo para um caminho diferente do que Deus quer para sua vida. E aí vem o karma. O karma, tecnicamente, seria coisas ruins que podem acontecer para você, mas essas coisas ruins do karma vêm porque você está desviando do Dharma, que seria o caminho de Deus. E aí você está encarnado aqui nessa dimensão para poder passar por provações, várias decisões que você vai ter que tomar na sua vida, e essas decisões vão te elevar espiritualmente. Você vai estar evoluindo em todo o processo se você tomar as decisões certas, as decisões que vão te deixar no caminho do Dharma, no caminho de Deus, ou você pode acabar evoluindo, né? Diminuindo sua vibração. Você tá aqui para evoluir, mas se você tomar as decisões erradas do seu livre-arbítrio, você vai acabar evoluindo. E aí você sempre tá agregando energia positiva ou negativa no seu corpo. E aí quando você morre, tecnicamente, entre aspas, né? Morre nessa dimensão e vai para outra, você vai para uma dimensão onde você tá magneticamente equilibrado. Ou seja, eu sou uma pessoa que tô fazendo muita coisa boa na minha vida. Eu tô praticando bem, tô pregando caridade, o amor, a paz. Então eu tô agregando energia positiva dentro do meu corpo espiritual. Se uma pessoa tá fazendo muitos atos ruins, pensa muito em questão de posse, poder, não tá nem aí pros outros, né? Pensando sempre nele mesmo, né? Sendo egoísta e não pensando nos outros, ele acaba atraindo um certo tipo de energia negativa, né? Antimatéria, miasma. E quando você sai, você morre, né? Nessa dimensão e vai pra outra, eletromagnetismo. Você vai ser puxado para o que você tá emitindo. Se você passou a sua encarnação toda fazendo bem, pregando amor, você começou a atrair energia positiva, porque o que você manda volta. Então você tá atraindo energia positiva e você vai sair dessa dimensão e vai para uma dimensão mais elevada, mais acima, né? Que seria o astral, chamado de astral. Porém, se você tá atraindo energia negativa, tá emanando coisa negativa pro mundo, você vai receber coisa negativa de volta, e quando você sair dessa dimensão aqui, você vai para uma dimensão mais abaixo, que seria chamado de umbral, ou um dos infernos, por exemplo. Isso faz muito mais sentido para mim, e isso é explicado dentro do espiritismo, dentro dos livros de Allan Kardec. Eu tô até lendo um outro livro do Allan Kardec agora nesse momento, que é esse livro aqui, ó, O Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Eu soube que o Allan Kardec tem 5 livros. Nesse livro aqui, ele traz o Evangelho de Jesus Cristo e explicando a partir do Espiritismo também, com mensagens de espíritos, também é muito interessante. Tô terminando, já li mais da metade aqui, ó. Esse aqui é o segundo que eu tô lendo, esse aqui é o segundo, e eu vou tentar depois ler os outros 3, né, pra completar os 5. Mas são livros muito interessantes que me fizeram acreditar no que estava sendo dito ali, porque fazia muito sentido, certo? Faz muito mais sentido do que o que me foi passado aí por essa menina que é evangélica e disse que não, se você não conhece Cristo, você vai pro inferno. Como se fosse tão simples assim, né? Sendo que na nossa vida tem muitas nuances, situações diferentes, não é sempre tudo preto no branco. No livro dos Espíritos e aqui no livro também, nesse que eu acabei de mostrar, o Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espiritismo, ele explica bastante sobre essas nuances. Tem várias coisas que são complicadas, tem algumas coisas que são bem complexas, não são tão preto no branco assim, mas no livro ele explica bem detalhadamente e de uma forma que você consegue entender e aceitar, pelo menos pra mim, né? Porque até agora, hoje, na minha vida, é o que faz mais sentido, essa questão de você ter infinitas vidas, você nunca morre, só existe vida e existem diversas dimensões da realidade que nós podemos viver e nós estamos em um caminho infinito de evolução. E essa evolução é para chegar até Deus. E que em cada encarnação você vai passar por provas e quanto mais cedo você se der conta disso e ir atrás da verdade, de Deus, do caminho correto, melhor vai ser pro seu adiantamento e evolução espiritual. Porque tem muita gente aí que pode acabar perdendo, né, uma vida inteira aí só em busca de matéria, de dinheiro, de poder, de ser famoso, coisas materiais que são supérfluas, coisas que vão acabar indo, né? Não é pra sempre. E só o que é pra sempre é o espiritual. E os livros do Allan Kardec sobre o espiritismo me fez entender bastante isso. Na época que eu conversei com essa menina, eu não tinha lido o livro do Allan Kardec dos Espíritos, li depois e me fez ver realmente a realidade com outros olhos, me fez entender que aquilo ali faz muito sentido, que é explicado, questão dos espíritos e tudo. Se você parar para analisar, se você parar para estudar, entender melhor sobre esse assunto, você vai ver que faz muito sentido. Eu não sou uma pessoa que eu me considero com muita sensibilidade, por outro lado. Eu acredito que tem algumas pessoas que
são os médiums, né, considerados médiums, que são pessoas que têm uma sensibilidade maior pro outro lado, pro outro lado do véu, que conseguem sentir na pele essa outra dimensão, né, dos espíritos e de tudo que acontece na outra dimensão. Mas existem pessoas como eu, que não são pessoas que são médiums, são pessoas comuns, que não têm uma sensibilidade maior pro outro lado. Porém, graças a Deus, eu sou uma pessoa que leio muito, estudo, reflito, leio bastante sobre essa questão de religiões diferentes, né, não estudo só sobre Jesus, mas estudo sobre Buda, estudo sobre Krishna, religiões diferentes, conceitos diferentes, ideias diferentes, e você vai vendo que muitas ideias de locais diferentes, de religiões diferentes, muitas coisas acabam se encaixando, você vai pegando peças, né, de um imenso quebra-cabeça, vai juntando e vai vendo que algumas coisas ali vão tendo conexões, vão tendo nexo, e hoje em dia eu acredito muito nisso tudo por causa dos livros que eu li e por causa da lógica que eu vi em tudo isso. Eu não acredito nisso com questão de fé, eu acredito nisso com questão de que eu sei que é dessa forma, por causa dos livros que eu li, por causa das reflexões que eu já fiz e porque depois de tudo que eu já vi, isso é o que faz mais sentido. Esse é o caminho que tem mais lógica que eu já vi até agora. 考えろ。そのために文字を学べ、本を読め。物知りになるためじゃないぞ。考えるためだ。一見無関係な情報と情報の間に関わりを見つけ出せ。ただの情報を使える知識に変えるんだ。その過程に知性が宿る。知性？そうだ。それがあればとどまる勇気と踏み出す度胸が得られる。 E no decorrer desses vídeos que eu tô trazendo, eu vou explicando um pouco mais dos livros, né, que eu fui lendo, das coisas que eu fui refletindo, de alguns momentos que eu fui passando, né, e tendo como reflexão, como esse aí da menina, né, que falou pra mim, não, se você não conhece Jesus, você vai pro inferno. Aí eu, pô, mas isso aí não faz sentido nenhum, não tem lógica. Quando não tem lógica, tá ligado? Eu falo logo, cara, ó, isso aí não faz sentido. Eu gosto muito de ter um pensamento lógico, né? Eu tenho as minhas verdades, acredito em algumas coisas. Você pode acreditar em coisas diferentes, não tem problema. Mas eu vou dar os meus pontos, os meus argumentos, né? O meu raciocínio lógico, porque eu acredito nisso, e você vai me dar o seu, por exemplo, né? Se a gente estiver discutindo. Se tem algum ponto que você tá me falando que não tem sentido pra mim, eu vou dizer, olha, cara, isso aqui não tem lógica pra mim por causa disso, disso e disso, e eu dou meu argumento. Da mesma forma, eu dou os meus argumentos de porque eu acredito nisso, e você tira as suas conclusões. Cada episódio que eu vou trazer aqui, cada livro que eu vou mostrar aqui, é um livro a mais, um episódio a mais, de algo que aconteceu comigo, de um livro que eu li e fez muito sentido, me fez enxergar melhor a realidade em que a gente vive, que é uma visão às vezes um pouco fora da curva, é uma visão diferente da maioria, né, do que a maioria traz por aí. Tente ler os livros que eu tô dizendo aqui, se você pelo menos ficou com um pulguinho atrás da orelha, se você quer entender melhor, ou se você disser, não, isso aí eu acho que não faz sentido. Eu acho que no mínimo você teria que ler o livro, porque eu tô falando aqui de uma forma muito resumida mesmo, certo? Não chega nem a 10% do que um livro desse que eu trago aqui passa. Eu tô trazendo de uma forma um pouco mais mastigada, só para você ter uma ideia, né, do que você vai encontrar ali no livro, mas você ler o livro é a melhor opção sempre, porque o livro foi feito ali de uma forma completa, mais detalhada, para te explicar todos os detalhes. Aqui eu não vou conseguir fazer isso com a mesma maestria em um vídeo de poucos minutos, né? Mas o livro do Allan Kardec, Livro dos Espíritos, ou algum dos 5 livros do Allan Kardec aí, até mesmo o Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espiritismo, são livros muito bons para vocês terem uma noção sobre essa ideia de imortalidade da alma, reencarnações. O Espiritismo, ele traz isso de uma forma muito clara, muito didática. Eu acredito que pode ajudar muitas pessoas que estão nessa busca espiritual. Você não precisa virar espírita, certo? Eu também não me considero um espírita. Aliás, me considero e não me considero, porque eu me considero um cosmopolita, um cidadão do cosmo. Eu não sou do Brasil, ou da Terra, ou de qual canto eu sou cidadão do cosmo, né? Eu vivo aí pelo cosmo. E eu só tô buscando uma coisa, que é Deus, a verdade. E esse Deus eu posso encontrar através do espiritismo, através do cristianismo, através do budismo, do hinduísmo, sendo que todas elas levam pro mesmo Deus, que é o amor incondicional, caridade, fazer o bem. Mas claro que Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, foi uma das grandes autoridades, né, que veio até aqui para nos ajudar a seguir o caminho. Da mesma forma que Buda foi outro ser que alcançou
deu a iluminação e nos ajudou a seguir o caminho. Se você estudar o que Buda dizia e o que Jesus dizia, é quase a mesma coisa, só que em palavras diferentes, de formas diferentes. É basicamente isso. Então, não sei por que tanto preconceito assim, né? E essa visão de Deus pra mim, de você ir pro céu, conseguir evoluir espiritualmente, fazendo bem pelas ações que você faz na Terra, faz muito mais sentido do que simplesmente você ir pro céu porque acredita em Deus e vai pra igreja. Tem muita gente na igreja que não vai pro céu, porque as ações que elas fazem em vida não condizem com a mensagem que Jesus passava. Não adianta você ir pra igreja e rezar pra Jesus se quando você no seu dia a dia não segue o que Jesus ensinava, de amar os outros, de perdoar, de fazer a caridade. Jesus estava sendo crucificado e pedindo perdão para que Deus perdoasse a galera que estava crucificando ele, porque o pessoal não sabia o que fazia. Esse era o nível de Jesus, mas a gente, né, tá correndo atrás de chegar nesse nível, só que é muito difícil. A maioria das pessoas até acha que não dá para chegar nesse ponto, e dá para chegar, mas não é fácil. É um caminho aí de várias vidas, né? Jesus era um ser muito evoluído, que veio aqui para ajudar, só para ajudar. E eu acredito, seguindo essa linha do espiritismo, da evolução espiritual, que um dia nós podemos chegar no patamar de Jesus. Pode demorar várias encarnações, milhares e milhares de anos, milhões, bilhões de anos, mas se a gente continuar no caminho, né, seguindo o caminho da verdade, fazendo o que tem que ser feito, evoluindo espiritualmente, passo a passo, encarnação em encarnação, a gente consegue chegar lá um dia. Pode demorar, mas a gente chega. E aí a gente tem só que tomar esse cuidado de não acabar se prendendo muito na matéria, nessa dimensão 3D, né, dessa realidade que a gente consegue tocar, porque isso aqui é efêmero, é passageiro. A gente acha que é tudo que existe porque a gente fica muito preso nos nossos sentidos, né, no que a gente pode ver, tocar, sentir. Só que a vida, no geral, é muito mais do que isso, quando você entra mais nesse lado espiritual da realidade. Mas, pessoal, esse foi o episódio 2, para falar um pouco mais sobre essa minha visão de ir pro céu, fazendo bem e não seguindo Jesus ou Buda, mas a mensagem que eles passavam de fazer o bem, seguir o amor, a caridade. A mensagem é mais importante que o mensageiro. É nisso que eu acredito. E essa questão de ir pro céu e pro inferno, como eu falei pra vocês, eu acredito que a evolução é infinita. Você nunca morre de verdade. E não existe céu infinito e inferno infinito. Eu tô fazendo bem aqui nessa encarnação, então provavelmente quando eu desencarnar daqui e for pra outra dimensão, eu vou pra um canto mais elevado pelas minhas atitudes aqui hoje. Mas nada impede que na próxima encarnação eu acabe tomando caminhos errados e que me faça evoluir. Pode acontecer. Da mesma forma que pessoas que estão fazendo coisas horríveis aqui na Terra hoje, quando morrerem, né, entre aspas, desencarnarem daqui e forem para uma próxima dimensão, provavelmente vão para um canto mais abaixo, chamado de umbral, por exemplo, onde vai ter mais dor, vai ser um lugar pior. Só que lá elas vão para poder aprender a dor. Ou você aprende pelo amor ou pela dor. Se você não foi pelo amor, pelo caminho de Deus, você vai aprender pela dor, que seria o karma. Você vai para um canto ali mais obscuro, mais ruim, vai sentir um pouco mais de dor, para essa dor tentar te endireitar pro caminho do Dharma, que é o caminho de Deus, para tu continuar na evolução. E a vida é isso. Você vai pro inferno, que seria um umbral, não é um inferno infinito. É enquanto você não decidir seguir o caminho de Deus. Enquanto você não usar o seu livre-arbítrio para seguir o caminho de Deus, você vai continuar no umbral, você vai continuar sofrendo, porque o universo funciona dessa forma. Não é castigo, é apenas eletromagnetismo. Você manda coisa boa, volta coisa boa, você evolui. Você manda coisa ruim, volta coisa ruim, você evolui e sofre. Mas esse sofrimento foi você mesmo que causou, por causa que você emanou coisas ruins, então vai acabar voltando pra você. É assim que o universo funciona, não tem o que fazer. Não é um castigo de Deus, é apenas eletromagnetismo. O universo funciona com essas regras e isso é feito pra você voltar pro caminho direito, tentar voltar pro caminho direito. Enquanto você não voltar pra esse caminho direito de Deus, da verdade, de fazer o bem, você vai acabar tendo alguns problemas, né, no percurso, alguns imprevistos aí, né, dolorosos, né, pra alguns, mas é nisso que eu acredito, nesse caminho de evolução espiritual através de várias encarnações, que é o que o espiritismo acaba explicando e pregando aqui no nosso mundo. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo número 2. No vídeo número 3 eu vou trazer outro tema, talvez algum outro livro que eu acabei lendo e me fez ver o mundo e a realidade de outra forma. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma todos vocês que assistiram, tenha feito você ter um pouco de curiosidade de ler algum livro do Allan Kardec, seja o Livro dos Espíritos que eu citei mais cedo, seja esse aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja algum dos outros livros do Allan Kardec que eu acredito que também devam ser bons, que eu vou acabar lendo depois, né? Mas por enquanto foi isso. Se ficou alguma dúvida ou algo eu não expliquei muito bem, deixa aqui sua dúvida nos comentários que eu sempre vou estar lendo e respondendo. Mas é isso, vou finalizando por aqui. A gente se vê no vídeo 3. Tô fazendo esses vídeos aqui mais como um diário particular, que não é particular, um diário público no caso, documentando um pouco, né, essa minha realidade através das minhas leituras, da minha vivência de religiões, evolução espiritual e no que eu acredito, né, como a
realidade funciona. Eu espero que com esses vídeos outras pessoas possam acabar pegando um pouco do que eu tô explicando, do que eu tô dizendo, trazendo pra vida delas, e se fizer sentido pra você, espero que possa te ajudar, né, de alguma forma. Mas é isso, valeu, boa noite aí, tô gravando esse vídeo aqui tarde da noite. Vou finalizando e até o vídeo 3. Valeu, um abraço e tchau.